Soltei meus cães ferozes na família do meu filho caçula na véspera de Natal depois que eles se recusaram a sair do meu quintal. Mesmo depois de eu ter avisado que ele não trouxesse aquela esposa esquisita dele, que vive tentando acabar com as nossas tradições tão especiais. E depois que eles foram embora gritando comigo, eu continuei comemorando com a família do meu filho mais velho, que é normal. Mas agora já é janeiro, e eles voltaram para me dizer que vão vender a minha casa para pagar as contas médicas deles e que vão me processar se eu não sacrificar meus cachorros. Eu sei que todo mundo aqui provavelmente vai cair matando em cima de mim, porque hoje em dia ninguém respeita mais os mais velhos e as pessoas acham que qualquer coisinha é abuso. Mas eu cheguei no meu limite, meus próprios filhos viraram contra mim da pior forma possível, então não sei para onde mais correr além daqui. Quem sabe um estranho consiga me dizer o que a minha família ingrata se recusa a ouvir. Tenho 67 anos. Criei praticamente sozinha 2 meninos depois que o pai deles me abandonou. Mantive a família de pé, trabalhei em 2 empregos, coloquei comida na mesa todo dia, cuidei da casa, garanti que a gente tivesse Natal todo santo ano. Não importava o orçamento. Fiz tudo pelos meus filhos. E de alguma forma virei a vilã, porque não deixo a esposa instável do caçula mandar na minha casa nem destruir as tradições que levei décadas construindo. É inacreditável. Meu filho mais velho, Eduardo, é casado com uma mulher adorável, normal, tem 2 netos doces que sabem se comportar direitinho. Já o caçula André, foi se casar com uma criatura que é problema desde o primeiro dia que ele apresentou. O nome dela é Lívia, mas só de falar esse nome já me irrita, porque tudo nela cheira a encrenca. Ela vive reclamando de alguma coisa. Sou alérgica a isso. Não aguento esse barulho. Seus cachorros me deixam nervosa. Sua casa é superestimulante. Meu corpo reage mal ao estresse. Não posso comer tal coisa e vai assim sem parar. Sempre tem um drama. Sempre é sobre ela. Já chamei ela de esquisita e de exibida várias vezes, e mantenho o que disse. Gente como ela se agarra no papel de vítima frágil para poder controlar todo mundo. Sempre surge uma nova sensibilidade ou um novo problema que todo mundo tem que se dobrar para atender. André me diz que é doença, mas na minha época a gente convivia com os problemas sem transformar eles em personalidade. Ela usa os dela como arma. Quer tudo do jeito dela. Quer ser o centro das atenções. E todo ano, desde que André casou com ela tenta mudar o Natal. Nossa ceia de véspera é igualzinha há mais de 30 anos. Mesma comida, mesmo horário, mesmos jogos, mesma foto na escada, mesma música, mesmo acender das velas. Tudo exatamente como tem que ser. Meus filhos cresceram assim. Amavam. Se gabavam pros amigos. Aí de repente aparece a Lívia e acha que só ela sabe como as coisas devem ser feitas. Não quer certos pratos por causa de alergia. Pede pra eu trancar os cachorros, mesmo sendo da família. Diz que as luzes são fortes demais. Que a música está alta demais. Diz que as crianças ficam sobrecarregadas. Critica a receita da batata porque está muito salgada. Todo ano ela tentava mudar alguma coisa. Todo ano ela forçava, resmungava, suspirava fundo e fazia tudo girar em torno do conforto dela. Todo ano eu engoli. Até agora. Decidi que cansei. Quando a véspera de Natal foi chegando, falei claro pro André que a Lívia não deveria vir esse ano. Não era pra excluir ele era bem-vindo, mas porque ela estraga a noite. Ela bagunça tudo, interrompe tudo, faz careta, cochicha no ouvido dele, e eu não aguento mais. Falei que se ele tivesse que trazer ela, pelo menos que respeitasse minhas regras. Ela não podia começar com o show de sempre, e a regra número 1 era ficar longe dos cachorros. Tenho 2 rottweilers, grandões, estão comigo há anos, guardam a propriedade e amam a família. As pessoas adoram dizer que certas raças são perigosas, mas os meus só atacam se provocados. Já rosnaram pra um ou outro vizinho, mas uma vez o cara cutucou um com uma vassoura pelo portão, e outra vez o sujeito gritou dentro do meu quintal. Todo mundo omite a parte da provocação. Avisei o André várias vezes que a Lívia não podia chegar perto dos cachorros. Ela sempre fica nervosa perto deles, e cachorro sente fraqueza. Ela age como se fossem monstros quando é o comportamento dela que os deixa loucos. Chegou a véspera de Natal. A família do Eduardo chegou na hora com presentes e suéter natalino. A casa estava quente e perfeita, exatamente como tem que ser. As crianças animadas, luzes da árvore lindas, cheiro de canela e Chester por todo lado. Aí o André estaciona, e eu vejo ela. Ela desce do carro com um casaco sem graça e um cachecol puxado até o nariz como se estivesse entrando numa zona de guerra. Não sorri, não acena. Nem um oi. Gruda na filha como se estivesse protegendo de radiação. Meu humor despencou no segundo em que a vi. E aí aconteceu. Ela pisou no quintal. Imediatamente um dos cachorros correu na direção dela. Nem estava correndo agressivo. Só correu. É assim que ele cumprimenta as pessoas. E ao invés de ficar parada ou se abaixar para ele cheirar como gente normal faz, ela travou. Travou completamente, braços duros, corpo rígido. Parecia até que estava atuando medo em vez de sentir. Cachorro não entende esse tipo de energia. Fica assustado. Eu já tinha avisado isso pra ela. O André começou a gritar, mãe, pega os cachorros. E eu gritei de volta, ela tem que parar de agir assustada, ela que está provocando. Antes que eu conseguisse falar mais, os 2 cachorros já estavam em volta dela. Lívia começou a gritar, alto, agudo, dramático, nada que ajudasse. André gritava, a filha dele chorava. Tudo virou caos de uma vez.
André tentou puxar a Lívia de volta pro carro, gritando para eu ajudar, mas parecia que eles estavam decididos a piorar tudo em vez de ouvir. Eu ficava repetindo, se tivessem ouvido as regras isso não estaria acontecendo, vocês que provocaram. E é aqui que as pessoas distorcem. Eu não soltei os cachorros. Não empurrei ela pra cima deles. Não fiquei lá sorrindo. Eu estava gritando instruções que eles se recusavam a ouvir. Isso não é a mesma coisa que ficar parada curtindo. Eles agiram como animais e deixaram tudo 10 vezes pior. André conseguiu arrastar ela de volta pro carro. Ela estava tremendo, segurando o braço, já se preparando para histeria total. Ele colocou ela no carro e gritou que eu não fiz nada, o que não é verdade, e que eu estava morta para ele. Linguagem dramática teatral, aprendida direto com a esposa. Foram embora com a criança ainda chorando. E sim, eu continuei o Natal. O que eu deveria fazer? Cancelar a noite inteira porque alguém surtou e se recusou a seguir regras da casa? A família do Eduardo ainda estava lá. Eu não ia punir quem me respeita. No dia seguinte postei nossas fotos de Natal. Ficaram lindas, neto sorrindo, luz perfeita, tudo como tem que ser. Aí hoje veio o golpe de verdade. André e Lívia apareceram sem avisar. Enfiaram na minha mão um maço de contas hospitalares. Milhares de reais. Disseram que eu tinha que pagar. Que já falaram com o controle de animais. Que iam me processar. Que iam forçar a venda da minha casa. Tudo porque a esposa sensível demais, esquisita e sem noção de limite dele se recusou a respeitar regras simples e transformou o pânico dela numa catástrofe gigantesca. E ainda disseram que os cachorros têm que ser sacrificados. Eu disse que era chantagem emocional. Disse que a vítima de verdade sou eu porque minhas tradições foram arruinadas para sempre. Disse que não vou sacrificar meus cachorros só porque a Lívia se recusa a controlar as emoções dela. Eles saíram dizendo que isso não acabou. Eu disse que pra mim acabou. E agora pergunto, como eu me defendo do meu filho ingrato e da esposa instável dele que estão tentando destruir minha vida por causa de um mal-entendido? Atualização 1. Acordei 3 dias depois do ano novo com os cachorros latindo enlouquecidos na porta da frente. Pensei que fosse mais um vizinho andando perto demais do terreno para provocar meus cães e depois reclamar. Mas aí ouvi batidas fortes, batidas de verdade na porta. Abri esperando ver o André tendo voltado a si, pronto para pedir desculpa pelo jeito que ele e a esposa louca me atacaram com acusações. Em vez disso, eram 2 fiscais do controle de animais com papelada oficial. Um deles ainda teve a cara de pau de falar comigo como se eu fosse criminosa. Senhora, temos uma ordem judicial para recolher os animais para quarentena até avaliação de temperamento. Eu ri na cara deles, ri mesmo. Achei que era algum teatro que o André tinha armado. Ele sempre foi dramático, principalmente depois de casar com aquela mulher que chora por qualquer coisa. Mas quando o fiscal deu um passo à frente e leu meu nome completo, meu endereço e detalhou o incidente da véspera de Natal como se fosse eu que tinha atacado ela, meu estômago gelou. Claro que discuti. Disse que os cachorros só estavam protegendo o quintal e que a moça provocou de propósito. Cheguei a dizer que a Lívia tinha jogado perfume esquisito de óleo essencial que ela vive passando. Sabe o que o fiscal respondeu? Senhora, a vítima foi atacada no seu terreno por animais sem contenção. Isso é negligência. Negligência. Depois de todos os anos que passei treinando aqueles cachorros com carinho, petisco e estrutura, não importa o que os vizinhos digam. Negligência. Quase bati a porta na cara deles. Fiz o que qualquer mãe faria. Peguei as guias e tentei correr com eles pro quintal dos fundos até a casa do Eduardo. Ele tem um quintal enorme cercado. Sempre me apoiou. Ele entende tradição. Não ia deixar o governo levar meus meninos. Só que quando liguei ofegante, tremendo, desesperada, ele não atendeu. Quem atendeu foi a esposa dele. Não traga esses animais pra cá, ela disse. O Eduardo não vai se meter na sua bagunça. Minha bagunça? As crianças dela cresceram brincando com meus cachorros. Meus cachorros eram tão dóceis que as crianças montavam neles como se fossem pôneis. E agora de repente são perigosos. Imprevisíveis? Mal treinados? Tentei argumentar, mas ela desligou. Quando os fiscais foram embora com meus cachorros na caçamba do caminhão, ganindo e confusos, senti como se tivessem arrancado meu coração. Fiquei parada na porta de Rob, vendo eles irem embora com as únicas criaturas vivas nesse mundo que nunca viraram as costas pra mim. Naquela mesma tarde, 3 vizinhos ligaram. Não pra saber como eu estava, não pra oferecer apoio. Não. Cada um deles tinha prestado queixa pro controle de animais. Um até mandou foto do cercado dele que supostamente meus cachorros roeram. Outra disse que eu a intimidei pra não denunciar uma mordida antiga. Nunca intimidei ninguém. Só falei que acidentes acontecem e que não era bom o bairro virar um ambiente hostil. Isso não é intimidação. É diplomacia. Aí, claro, o André resolveu jogar mais lenha. Apareceu à tarde com uma pasta cheia de papéis, contas do hospital do tratamento da Lívia, cartas do advogado deles e um pacote dizendo que iam seguir com o processo. Falei que ele estava sendo dramático. Falei que a Lívia estava manipulando ele. Falei que processar a própria mãe por causa de um arranhão era a maior traição possível. Ele nem gritou, nem chorou. Só me olhou com um rosto frio, cansado que eu nunca tinha visto. Mãe, ele disse, você se importa mais com seus cachorros do que com a segurança da minha esposa. Aquela frase foi um tapa. Aí ele completou, e eu tentei corrigir, eu não deixei nada acontecer. A Lívia travou de propósito. Ela sempre faz isso. Mas ele me cortou de novo. Você não é a vítima. Você é perigosa.
E eu não vou mais te proteger. Juro que meu queixo caiu. Contra meu bom senso, falei da casa da infância dele. Minha casa. Falei que vender ela ia me matar. Falei que ela tinha envenenado ele contra mim. Ele me olhou nos olhos e disse, se você tivesse pedido desculpa uma vez, só uma vez, a gente não estaria aqui. Quis gritar. Desculpa do quê? Dos teatros da esposa dele? De ela não conseguir agir normal perto de cachorro? Das tentativas constantes dela de bagunçar tudo que eu construí? Não gritei. Só mandei ele embora. Naquela noite minha prima ligou. Aquela que é amiga da Lívia. Aquela que sempre insistiu que eu tentasse entender as necessidades médicas dela. Como se alergia e sensibilidade sensorial fossem deficiência. Pois é, são mesmo. Minha prima me contou que a Lívia tem uma doença autoimune. De verdade. Uma coisa de dor crônica e hipersensibilidade nos nervos. Uma coisa que faz a pessoa travar durante o pânico. É sintoma. Não teatro. Então aparentemente a Lívia não estava fingindo medo. Ela estava paralisada. Fisicamente não conseguia se mexer quando os cachorros avançaram. E eu, fiquei lá gritando sobre tradição enquanto ela era dilacerada. Desliguei na cara da minha prima. Recusei aceitar aquela narrativa. 2 dias depois meu celular explodiu. Fotos do hospital vazaram no grupo da família. Fotos que eu nunca tinha visto. Fotos de pele rasgada nas pernas da Lívia. Pontos no braço inteiro como um zíper. Fiquei com o estômago embrulhado olhando aquilo. Não culpada. Só com nojo da exageração. A iluminação deixava tudo pior. Mas não adiantou. A família inteira virou contra mim como matilha. Meus irmãos me chamaram de irresponsável, instável, perigosa. Minhas sobrinhas me bloquearam no grupo. Alguém, covarde e anônimo, denunciou pro condomínio incidentes antigos com os cachorros. Em 24 horas o condomínio estava na minha porta exigindo que eu cumprisse normas de segurança que eu ignorava há anos. Liguei pro presidente do conselho e ele teve a cara de pau de dizer que se eu gritasse de novo ia me multar pessoalmente. Tudo parecia desabar. Aí de madrugada o celular vibrou. André mandou a papelada oficial. Estão me processando. Vão forçar a venda da minha casa. Exigem que os cachorros sejam sacrificados. Comecei a tremer tanto que deixei o celular cair. Fiquei sentada no chão da cozinha por 1 hora, olhando aquele e-mail, lendo cada linha sem parar até as palavras embaçarem. E aí? Porque sou humana. Porque sou mãe. Porque acredito que estou certa. Eu surtei. Falei pra mim mesma que o André estava matando a casa da infância dele. Que a Lívia tinha feito lavagem cerebral nele. Que o Eduardo me traiu escolhendo uma mulher com sensibilidades em vez da própria mãe. Que os vizinhos estavam conspirando. Que o controle de animais era corrupto. Que o hospital exagerou as lesões dela. Que o condomínio era vingativo. Porque se nada disso for verdade, a única explicação que sobra é que fui eu que fiz isso. E eu me recuso a acreditar nisso. Então termino essa atualização do mesmo jeito que comecei. Vou lutar, mesmo ainda não entendendo porque todo mundo insiste que a culpa é minha. Atualização final. Não sei como começar isso sem parecer que estou pedindo pena, então nem vou tentar. Escrevo porque minha vida não se parece em nada com o que era há um mês. E se eu não colocar isso em algum lugar, acho que vou explodir. A audiência veio mais rápido do que eu imaginava. Achava que coisa de justiça demorava uma eternidade. Achava que o André estava blefando. Achava que a família da Lívia ia se acalmar depois que o drama de fim de ano passasse e parassem de ficar alimentando histórias de pânico uns pros outros. Errei em tudo. Cheguei no tribunal com uma pasta cheia de fotos dos meus cachorros com meus netos. Tinha prints das mensagens onde eu avisava o André para não trazer a Lívia. Tinha declarações de 2 amigas que conhecem meus cachorros e sabem que eles nunca atacariam sem motivo. Achei que se eu colocasse tudo na mesa, o juiz ia ver o quanto esse processo era ridículo. O juiz não quis saber de nada disso. Falou de responsabilidade do dono. Falou de incidentes anteriores. Falou de falha de contenção. Leu uma lista de reclamações que vinham de anos atrás. Uma era de um vizinho que eu nem gosto. Outra era de alguém que já se mudou. Outra era do condomínio. Agiu como se toda reclamação fosse fato e não obsessão do bairro com meus cachorros. Aí ele olhou direto pra mim e disse que minha falta de remorso era perturbadora. Perturbadora. Eu, como se eu fosse um monstro. Não gritei. Não chorei. Falei com clareza que eu tinha avisado. Que a Lívia travou. Que meus cachorros reagiram à energia dela. Que minha propriedade é minha propriedade. Ele suspirou como quem olha para uma criança que se recusa a aprender a lição. Me considerou totalmente responsável. Responsabilidade total. Contas médicas. Custas judiciais. Multas. Custas do tribunal. A lista inteira. Aprovou a venda forçada da casa para cobrir as dívidas. Me deu 45 dias para desocupar. 45 dias para sair da casa onde morei 37 anos. A casa que eu quitei sozinha. A casa onde minhas tradições de véspera de Natal começaram. O André estava sentado atrás do advogado dele. Rosto de pedra. A Lívia nem apareceu. Isso deveria ter me abalado. Mas não abalou. Me irritou. Ela nem tem coragem de vir pessoalmente. Manda os outros lutarem por ela. E fica em casa fazendo o papel de vítima frágil. Voltei para casa sozinha depois da audiência. Não liguei pro Eduardo. Não liguei para ninguém. Entrei em casa e fiquei parada no corredor olhando pro cabideiro como se nunca tivesse visto aquilo antes. Dava para ouvir eco de crianças correndo naquele espaço. Sentia cheiro de pinheiro na memória. Sentei na escada e esperei o choque passar. Não passou.
Uma semana depois vieram os resultados da avaliação dos cachorros. Eu já não esperava notícia boa. Sabia que o controle de animais queria fazer de mim um exemplo. Ainda assim, não estava preparada para a frieza do processo. Disseram que os cachorros reprovaram. Disseram que eram inseguros. Disseram que eutanásia era obrigatória. A palavra pareceu uma mão apertando minha garganta. Recorre. Supliquei. Liguei para todos os números da papelada. Falei que um novo teste mostraria a verdade. Falei que meus cachorros eram família. Falei que foram treinados com amor, não com medo. Negaram o recurso em 2 dias. 2 dias para decidir a vida das criaturas que me protegeram, me amaram, dormiram do lado da minha cama, viram meus filhos crescerem. Quando o caminhão do controle de animais encostou, eu corri para fora gritando os nomes deles. Segurei as coleiras e não soltava. Mandei o fiscal sair da minha propriedade. Ele mostrou a ordem judicial e disse que se eu interferisse ia chamar o xerife. Então eu soltei. Aquele momento quebrou algo que eu nem sabia que podia quebrar. Vi eles colocando meus cachorros em gaiolas. Um deles ficava ganindo, olhando para trás para mim como se não entendesse porque eu não estava impedindo aquilo. Eu não conseguia respirar. Não conseguia me mexer. Fiquei lá com os punhos tão cerrados que as unhas cravaram sangue nas palmas. O fiscal olhou para mim, mais suave que os outros, e disse baixinho, eles não eram treinados. Era um risco. Alguém ia se machucar mais cedo ou mais tarde. Quis cuspir na cara dele. Não cuspi. Só fiquei parada enquanto eles iam embora. Naquela noite dormi no chão da cozinha porque não aguentava o silêncio do quarto. Os cantos da casa pareciam grandes demais. Todo estalo parecia pata que não existia mais. 2 dias depois comecei a arrumar as coisas. Não sou boa arrumando malas. Nunca planejei sair. Sempre achei que ia morrer naquela casa. Sempre achei que meus filhos trariam as famílias deles pra lá mesmo quando estivessem velhos. Mesmo que a Lívia tivesse virado tudo de cabeça pra baixo com os problemas dela. Achei que tradição sobreviveria a qualquer briga. Então arrumei mal. Enfiei roupa em caixas sem dobrar. Embrulhei louça e toalhas sem pensar. Ficava parando por causa de coisinhas pequenas. Um desenho que a Sofia fez anos atrás, ainda guardado dentro de um livro de receita. Um enfeite de Natal que o André colou na 2ª série. Uma marca na porta que o Eduardo e o André fizeram jogando futebol dentro de casa. Cada objeto parecia uma testemunha. O Eduardo ainda não atendia minhas ligações. Quando finalmente consegui falar com ele, fui direta. Disse que precisava ficar uns dias na casa dele até achar algo. Lembrei que sou mãe dele. Lembrei que os filhos dele amam essa casa. Lembrei tudo que fiz por ele. Ele não cedeu. Mãe, eu não vou fazer isso. Perguntei o que era isso. Ele disse, tudo. Os cachorros. O processo. O jeito que você fala da Lívia. O jeito que você lidou com o Natal. Não posso trazer isso pra dentro da minha casa. Falei que ele estava escolhendo ela no meu lugar, como o André fez. Ele disse, não, eu estou escolhendo segurança em vez de caos. A esposa dele pegou o telefone só pra dizer uma frase. Você não é segura pra estar perto. E desligou. Pronto. Um filho me processando. Um filho me recusando. Os dois agindo como se eu fosse um perigo público. Me mudei para um apartamento alugado na periferia. É pequeno. Cheira a carpete velho e água sanitária. As janelas empenam. As paredes são tão finas que dá para ouvir a TV do vizinho. Não tem quintal. Não tem varanda. Não tem espaço onde meus cachorros teriam deitado no sol. Na primeira noite sentei no chão com um cobertor porque não tinha desfeito nada. Fiquei olhando pro celular, rolando fotos do último Natal antes da Lívia estragar tudo. Fotos dos filhos do Eduardo sorrindo. O André rindo na mesa. Os cachorros deitados perto da árvore. Não conseguia parar de dar zoom nos cachorros. No jeito que eles pareciam tão normais. Tão amados. Não sei o que fazer com a raiva que fica subindo. As pessoas ficam dizendo que eu devia sentir culpa. Talvez queiram me ver de joelhos. Não vou me ajoelhar. Fiz o que achei que era certo dentro da minha casa. Avisei. Estabeleci regras. Não convidei o caos. O caos entrou pelo meu portão com o rosto ansioso da Lívia e o orgulho teimoso do André. E ainda assim, não consigo ignorar o que perdi. A casa vendeu rápido. Rápido demais. Como se tivesse gente esperando sangue na água. Os advogados do André cuidaram de tudo. Eu não tive voz. O cheque foi direto pras contas que agora são minha responsabilidade. Nem pude andar pelos cômodos vazios uma última vez antes de entregar as chaves. Uma prima me ligou semana passada dizendo que a Lívia precisou operar porque o tecido cicatrizou errado. Disse que ela tem meses de reabilitação pela frente. Disse que o André tirou 2 semanas de licença para cuidar dela. Disse que a filhinha deles agora tem pânico de cachorro grande e não dorme sozinha. Senti algo torcer no meu estômago quando ouvi isso. Não foi culpa. Foi algo mais confuso. Como se eu nunca tivesse imaginado que o estrago ia grudar na criança também. Achei que seria uma história que eles contariam uma vez. Um Natal que deu errado e vida que segue. O André está agindo como se eu tivesse queimado a vida dele inteira. Talvez eu não entenda a lesão do jeito que eles entendem. Talvez eu não entenda a doença da Lívia. Talvez eu não queira entender. Mesmo assim tentei mandar um presente de aniversário para minha neta. Um ursinho de pelúcia e um cartão. Escrevi que a vovó ama ela e espera que ela melhore depois do caos do Natal. Mandei pro endereço do André porque é lá que ela mora. Voltou fechado. Devolvido ao remetente. Dentro tinha um bilhete do André. 2 frases. Sem grito. Sem palavrão. Isso quase doeu mais. Agora estamos protegendo nossos filhos.
Não entre em contato novamente. Esse foi o corte final. Meus irmãos só falam comigo pra dizer que eu devia fazer terapia. Eu bloqueio. Se acham que sou instável, que mantenham distância. Cansei de ser julgada por gente que não viveu minha vida. O condomínio ainda me multou por infrações antigas. Aparentemente podem fazer isso mesmo depois que eu saio. Paguei porque tenho que pagar. Olho minha conta bancária agora e não reconheço. Cada número parece castigo. O Natal veio de novo e pela primeira vez na vida passei sozinho. Sem filhos. Sem netos. Sem cachorros. Sem acender vela. Sem música. Sem foto na escada. Esquentei uma marmita no micro-ondas e comi em pé porque sentar à mesa me dava náusea. Entrei no Instagram aquela noite. Não era pra ter entrado. Meu dedo foi sozinho. Vi fotos da família do Eduardo na casa de outra pessoa. Vi fotos da família do André com os primos da Lívia, sorrindo em volta de outra árvore. Vi primos e sobrinhas todos juntos numa foto que antes teria me incluído. A legenda dizia, novas tradições sem mim. Joguei o celular no sofá e fiquei olhando pra parede até meus olhos arderem. Fiquei repetindo que eles eram cruéis, que estavam provando meu ponto sobre deslealdade, sobre como as pessoas descartam os mais velhos. Mas uma parte pequena de mim, que eu odeio ouvir, sussurrou que talvez eles nem estivessem querendo provar nada. Talvez só estivessem aliviados. Semana passada chegou mais uma carta do André. Não mensagem. Carta de verdade com recibos anexados. Detalhava o plano de pagamento das contas que eu vou carregar pelos próximos 3 anos. Não era emocional. Não era raivoso. Era frio. Objetivo. Final. No final ele escreveu de próprio punho uma frase que reconheci da época que ele era menino. Você nos avisou para respeitar sua casa. Nós estamos te pedindo para respeitar nossa segurança. Li 10 vezes. Tentei odiar ele por isso. Tentei ver a mão da Lívia por trás das palavras. Tentei me convencer que ele estava com a cabeça feita. Mas a letra era dele. A frase era dele. Simples. Firme. Parecia um menininho que ficava nessa casa e me falava a verdade mesmo quando era desconfortável. Não sei o que eu esperava que acontecesse depois daquela véspera de Natal. Não achei que ia ser cortada de tudo para sempre. Não achei que perder os cachorros seria real. Não achei que ia perder minha casa. Não achei que o Eduardo ia me largar também. Não achei que ia estar sentada num apartamento alugado comendo peru de micro-ondas enquanto minha família posta novas tradições como se eu fosse uma lembrança ruim. Talvez eu quisesse que eles brigassem comigo para sempre. Talvez achasse que iam esfriar a cabeça e voltar. Talvez achasse que ser mãe significava que eles sempre voltariam. Não importa o que. Não voltaram. Agora acordo toda manhã e não sei o que fazer com o resto da minha vida. Não sei se quero conselho ou castigo. Não sei se ainda estou com raiva ou se só estou vazia. Só sei que é isso que sobrou. Um apartamento pequeno. Uma venda forçada. 2 sepulturas na minha cabeça onde meus cachorros costumavam estar. Uma família que escolheu segurança no meu lugar. E uma tradição que eu segurei tão forte que ela quebrou nas minhas mãos.